Linhas férreas de Ribeirão são tombadas pelo CONPAC, Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. A ideia agora é tirar do papel a proposta de implantação do trem turístico e do Museu Ferroviário, que há tempos foi apresentada. Foram tombadas todas as linhas férreas que ligam a antiga estação Barracão, no bairro Ipiranga, zona norte de Ribeirão, até a fazenda Monte Alegre, onde fica o campus da USP. Isso quer dizer que agora há um reconhecimento oficial do valor cultural desses bens, que os transformam em patrimônio público pela importância histórica que tem. O CONPAC deliberou pela proteção de toda a malha ferroviária de Ribeirão Preto e também pela criação e implantação do trem turístico em Ribeirão Preto, porque é esse o caminho, é essa locomotiva que nós queremos tirar em Ribeirão Preto. É isso que irá atrair dividendos para o nosso turismo, o nosso setor de serviço, nosso comércio, nossa rede hoteleira. É isso que vai gerar emprego e renda para a nossa cidade. Não é crível e não é possível que nós continuemos de braços cruzados diante da locomotiva da história que está passando. O tombamento abrange ainda o trecho do Barracão até a Estação do Alto, no bairro Quintino Face 2, também na Zona Norte, e de lá até a Estação Ferroviária Mogiana, no Jardim Independência, na mesma região. No total, foram tombados 8,5 km de ferrovia, grande parte desativada. As linhas de ferro são muito importantes para Ribeirão Preto, porque ajudou a cidade a se tornar o que ela é hoje. Então toda a riqueza da época do café está intimamente ligada à infraestrutura de transporte que escoava esse café para o Porto de Santos. Então cá estamos na estrutura ferroviária de Ribeirão Preto. Então, retomar a importância disso é importante para o patrimônio, é importante para a cultura e é um jeito de pagar tributo com algo que nós deixamos de maneira negligenciada por muitas e muitas décadas. Então, sobraram na cidade linhas de trem que cortam Ribeirão Preto de norte a sul, que remontam à época onde era a USP, onde é a USP hoje, a fazenda levava café para o Porto de Santos e depois isso era escoado para o mundo afora. Sobrou isso em Ribeirão Preto, no eixo norte e sul da cidade, que poderia ser aproveitado do ponto de vista do turismo, para valorizar o nosso patrimônio, mas também é interessante que isso aqui é uma estrutura de locomoção que sobrou dentro da cidade. A ideia é implantar também um museu ferroviário aqui na antiga estação Barracão. A proposta é ter no espaço fotos, objetos e vídeos sobre a história do trem, tanto em Ribeirão quanto na região, para ser mais um atrativo para visitantes. Museu, trem turístico e até transporte público sobre trilhos. Os incentivadores vão além para explorar a malha ferroviária e garantir uma locomoção mais barata. Começando pelo trem turístico, nós vamos chegar no transporte público sobre trilho, porque o bilhete também é mais barato. E ele desonera o orçamento das famílias que precisam de transporte público de qualidade. E muitas delas acabam se endividando, pegando aplicativos de transporte para se locomover, já que o transporte público de Ribeirão Preto é um sistema falido, carcomido. O desafio é grande e cabe agora aos gestores a iniciativa de restaurar as linhas férreas e as estações que também foram tombadas. Junto, um trabalho social, porque tem muitas famílias que vivem nesses locais sem moradia digna. Eu não sei como que a prefeitura vai sair. Um exemplo, no final da Dom Pedro aqui, lá o trem passava. Lá no final. E ali era uma área mais abandonada da cidade. Hoje em dia não tem o trem, tem o resto da sinalização. Na Américo Batista lá atrás também. E nessas áreas, eram as áreas que como tinham sido relegadas e jogadas pela prefeitura, pelo setor privado também, eram áreas piores da cidade, em termos de fragilidade social e também de infraestrutura. Agora nós temos a oportunidade de tentar lidar com esse problema de maneira retroativa e, quem sabe, melhorar a estrutura para a vida dessas pessoas que moram ao redor dessas áreas. Que agora está na mesa do gestor público, prefeito do municipal. Cabe a ele tomar a decisão. A nossa decisão, ela está fundamentada, já é um esboço, já serve de pré-projeto. Basta o excelentíssimo prefeito e as demais autoridades, o Alto Secretariado de Ribeirão Preto, pegar a decisão e contratar uma empresa para fazer o levantamento, fazer o projeto. Até lá, ou enquanto isso, por que nós não fazemos a limpeza dos nossos trilhos? Isso aqui é um espaço público, temos que fazer essa limpeza daqui, até que os estudos fiquem prontos e nós possamos contratar a empresa que irá cuidar do restauro.
Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou estar aberta a receber projetos e ajudar da melhor maneira possível. Sobre as famílias, declarou que a Secretaria de Planejamento acompanha toda a situação. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Carlos Manella, advogado. Manella, prazer mais uma vez em recebê-lo aqui. Doutor, qual que é a responsabilidade do município agora com o tombamento das estações e também das linhas férreas de Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde, André, a todos os amigos da Clube. O município de Ribeirão Preto, por ordem constitucional, passa a ser responsável em conservar e dar manutenção em tudo que é reconhecido como patrimônio histórico e cultural. E mais do que isso, ele assumirá a responsabilidade de não deixar se deteriorar com o tempo o patrimônio histórico. Porque além de ser um resgate do passado, passa a ser também algo que poderá fomentar a economia municipal, buscando parcerias e buscando planejamento para que no futuro isso possa ser explorado. O Compac propõe a implantação de projetos antigos como esse trem turístico até o Museu Ferroviário. Se sair do papel, pode incentivar o turismo da cidade. Ribeirão Preto já recebe uma forte visitação pessoas que buscam entretenimento, pessoas que buscam comércio e ter também museus para visitação e ter também o trem turístico, com certeza vai fomentar ainda mais a visita de pessoas que buscam se divertir em Ribeirão Preto, gerando mais recurso para a cidade, gerando a movimentação da economia e fomentando o turismo, que é uma engrenagem que leva muito a sério a questão econômica em nosso país. O Conselho também cobra a limpeza dos trilhos e uma solução para o problema social das famílias que moram ali na região da malha ferroviária. Esse é, de fato, um desafio para o município resolver. Independentemente de ser reconhecido como patrimônio histórico, essas famílias que estão vivendo ali ao lado merecem uma atenção do poder público. Com certeza, a administração municipal vai olhar para essas famílias e tentar, de alguma forma, levar mais dignidade e tirar essas famílias dessa vulnerabilidade social que hoje se encontram. Porque as famílias que lá estão são cidadãos e eles precisam aí de uma atenção do poder público, independentemente de ser ou não patrimônio. E sendo patrimônio, estando ao lado deste patrimônio, merece uma atenção ainda maior. E por que não levar para essas famílias a possibilidade delas serem no futuro empreendedores do turismo nessa situação que nós estamos vivendo hoje? Com a recuperação dessas linhas férreas, o Compac também sugere transporte público sobre trilhos para baratear a locomoção. Pode ser, de fato, uma boa ideia? É uma ótima ideia. Ribeirão Preto está vivendo uma reformulação do transporte público. E já pensar em linha férrea e pensar também em metrô é algo para o futuro, mas que precisa já pensar e ser planejado. Levando os hemisférios de Ribeirão Preto para a área central através de trem e através de metrô é sim uma grande alternativa e o gestor municipal já tem que começar a pensar isso para que em médio e longo prazo seja implementado. Enfim, diante de tudo que a gente está falando, muito da economia de Ribeirão passou pelas linhas férreas na época, lá no auge do café. Agora abandonadas, espera-se que tudo seja restaurado, dado o devido valor novamente. Com certeza, o valor que devemos dar para a ferrovia é muito além do que simplesmente ter gratidão pelo passado. É preservar, conservar e colocar conscientização nas pessoas de que a linha férrea também pode ser o futuro, porque é um transporte barato, um transporte rápido e muito eficiente. Então, investir nesse segmento no Brasil é importante e eu acredito que seja aí uma medida que os governos irão adotar em médio e longo prazo. Manella, por que o patrimônio público, histórico, cultural, nem sempre é valorizado pelo poder público, mesmo diante do que a gente está falando, que pode gerar economia e gerar renda? São duas visões. Uma delas é questão econômica, porque isso custa muito para o poder público, que demanda muito investimento e talvez ele tenha uma visão de que isso não seja prioridade. E a outra questão é uma questão cultural e educacional do povo brasileiro, que às vezes acaba não valorizando o passado, não valorizando a nossa história e reconhecendo que o Brasil como um todo é um país que participou da evolução mundial e participa. Então, nós temos que mudar a educação e a visão cultural que nós temos quanto ao passado e quanto ao futuro de nosso país. Carlos Manella, advogado, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, André.